Recentemente eu tenho visto muitos vídeos aqui no YouTube com o título que Deus pode recuperar o tempo perdido, não se preocupe. E eu acredito nessa verdade, eu acredito que Deus pode recuperar qualquer coisa, qualquer situação. Na verdade, todas as coisas na mão de Deus podem se tornar novas. E pensando sobre isso, e pensando sobre o título, né, que Deus pode recuperar o tempo perdido, eu resolvi gravar este vídeo para falarmos sobre isso de forma prática. Eu gosto de observar que algumas pessoas, elas se apoiam nessa ideia central. Por muito tempo na minha vida, eu me apoiei nessa ideia e eu fui relapsa com algumas circunstâncias da minha vida. Por exemplo, vamos falar de finanças, né? Aquela pessoa que tem um vício em gastar. Então, ela está constantemente gastando e ela está crendo que no amanhã, de alguma forma milagrosa, mirabolante, ela se tornará rica ou ela terá dinheiro suficiente e ela não usa da lei da matemática para benefício pessoal. Eu, em algum momento da minha vida, eu já caí como que eu posso falar? Nessa bobagem, sabe? De não pensar, de não usar a lei da matemática a meu favor. E isso foi muito prejudicial. E aqui na clínica a gente vê esse tipo de situação acontecendo todos os dias. E até famílias, sabe, que se dissolvem ou arrumam problemas seríssimos, porque a lei da matemática não é uma regra usada ali. E aí, quando uma pessoa da família ela busca muito, né, esse apoio na religião, ela fala, não, mas Deus pode recuperar, Deus pode transformar isso e tudo mais. E eu acredito nisso. Porém, o quanto Deus está disposto e pode, de fato, e irá transformar qualquer situação. Já parou para se perguntar? Eu, assim, como mãe, né? Algumas situações eu não entro para resolver porque eu não acredito que será benéfico para o meu filho. Eu acredito que ele precisa se arrastar naquela situação por mais um tempo para aprender alguma lição dali. Porque eu alertei, eu aconselhei, eu ensinei, mas não foi suficiente. Ele escolheu fazer algo totalmente diferente do que eu tinha orientado. E é o mesmo conosco, já parou para pensar? Deus nos ensina algo. Deus usa pessoas, ferramentas, situações, circunstâncias, mas algumas lições, às vezes é difícil de aprender. E aí, o que ele permite? Ele vai ficar brigando com você? Vai ficar discutindo, batendo boca? Você consegue imaginar Deus batendo boca com alguém? Eu não consigo imaginar essa situação. Então, ele permite situações. Ele permite, inclusive, situações a se repetirem, de modo que você possa aprender com aquela situação. Só que o que acontece? Na nossa pequenez, nós tendemos a responsabilizar a Deus pelo que nos aconteceu. E aí aquele ciclo nunca muda. A gente fica nele, sabe? Fica, até que em dado momento você cai em si e fala: poxa, deixa, eu tô cansado disso. Deixa eu olhar para essa situação de forma diferente. E, sabe, pensando nisso, na minha própria vida, mas também olhando para a vida das pessoas que vêm aqui, que pedem ajuda, eu quis gravar esse vídeo como um alerta para você. Já parou para pensar quantas vezes que Deus pode ter te mandado um sinal? Pode ter tentado te alertar de que você estava num ciclo repetitivo, de que você estava frente a uma situação a qual você iria precisar mudar, né, o comportamento, mudar a forma de pensar, de olhar, de lidar com a situação para que você tivesse outros resultados. Às vezes, Deus ele é muito sensível, muito cuidadoso, sabe? Muito gentil na forma de nos avisar. E nós não entendemos. Às vezes, Deus faz barulho, mas a dureza do nosso coração, ou até da nossa mente, sabe? Aquele viver no automático,
e a gente não entende. E uma outra coisa que eu tenho estudado muito recentemente e até visto isso em mim é que muitas vezes nós estamos presos, infelizmente, tá? Muitos cristãos, eu quero trazer esse alerta para as pessoas, assim, sabe, cristãs que frequentam uma igreja e que têm uma ideia imaginária, sabe? Ilusória a respeito de uma situação. Eles criaram uma situação dentro da cabeça deles e eles estão presos agora dentro de uma situação imaginária. Eles são detentores de uma grande promessa, de uma grande saída, de uma grande transformação, e eles estão no campo da imaginação com aquilo tão fértil, está sendo tão alimentado diariamente. Isso não é fé. Fé é outra coisa, eu posso até explicar mais lá na frente. Eu tô falando no campo das ideias, no campo da razão mesmo, sabe? Eles têm tanta convicção de que aquela imaginação é de alguma forma espiritual, é de alguma forma real, por ser espiritual. Eles têm, inclusive, alguns exemplos até palpáveis para justificar o apego a uma imaginação que eles têm, e eles não saem daquilo. Eles não conseguem reconhecer que aquilo não está frutificando, que aquilo não está rendendo, que aquilo não está trazendo felicidade, satisfação, e eles não rompem com esse ciclo. Não rompem. E eu não gosto muito de falar isso porque a ideia não é ofender a fé de ninguém, sabe? Não é tocar nesse aspecto santo, sagrado, né, da religião, que é essa fé em Deus acima de todas as coisas, buscar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, dar lugar para o Espírito de Deus. Mas eu estou aqui no campo das ideias agora, gerando uma provocação. Se por acaso você não está apegado a uma ideia imaginária, ilusória, ninguém te falou, nem você consegue reconhecer que isso é ilusão. Por isso que esses vídeos vai chegar a algumas inúmeras pessoas, algumas muitas pessoas as quais eu vou orar a Deus para que encontrem com esse vídeo, para que reflitam. Porque eu podia estar no conforto da minha casa sem fazer, sabe, absolutamente nada, descansando. E eu estava lá inquieta, eu falei, Deus, eu quero que as pessoas aprendam, que elas aprendam, sabe, com os meus erros, que elas aprendam com o conhecimento que eu tenho, que o Senhor economize tempo na jornada delas, de modo que elas cresçam, de modo que elas se desenvolvam. E para que você se desenvolva, para que você cresça, é importante, sabe, romper com essa imaginação de que você é muito especial e de que Deus te deve alguma coisa. Porque Deus não te deve nada. Já parou para pensar que Deus não te deve absolutamente nada? Que o melhor que ele poderia ofertar, ele já ofertou, que é o amor dele por você lá na cruz do Calvário? E feito isso, a partir do ponto que você se encontra, é sua responsabilidade dar passos claros, passos com propósito, para que ele te honre no processo. E uma parte esquisita, vou usar essa palavra, uma parte verdadeira, estranhamente triste até, que talvez poucas pessoas vão te falar, é que este caminhar, essa busca por dar passos com propósito, ele não é linear, não é um caminho, sabe, reto, calmo, não é um caminho de águas tranquilas. Ele é todo, sabe, cheio de curvas, altos e baixos, de dúvidas,
de erros e acertos. E no meio deste processo, você vai alinhando a sua vida com Deus, o que você sabe de Deus, o que você busca dele. Você vai estreitando a sua fé, o seu laço de amizade com Deus nas curvas, nos altos e baixos. E quanto mais baixo você for, mais forte esse estreitamento de relação com Deus pode ficar. Se você escolher alimentar isso. Só que você precisa quebrar com esse laço, com essa imaginação fértil, ilusória, de que as coisas acontecerão assim e que você não tem que fazer nada além de esperar e ficar ali. O que será agora? Vamos falar sobre a importância de esperar. Eu vou gravar outros vídeos sobre isso. Mas o esperar que eu acredito que eu acredito ser um chamado bíblico é o esperar em quietude. Eu aquieto minha alma agora, apego-me a Deus na certeza de que Ele é meu amigo, de que Ele me fortalece, de que é seguro andar com Ele. Mas, ao mesmo tempo, eu me fortaleço na mente para ter na emoção, né? Na razão, no espírito, no sentimento. Eu me fortaleço nisso para ter agora clareza a respeito dos passos que eu vou dar. E deixa eu te falar uma coisa, se você é cristão e entende de Bíblia e lê a Bíblia e busca a Deus e se esforça por viver as verdades bíblicas, eu quero te dizer que você precisa ser lembrado que os passos de propósito que as pessoas que foram citadas aqui foram chamadas a dar eram passos ousados. Deus vai te chamar para sair da zona de conforto. Em algum momento isso vai acontecer. Se porventura você não estiver querendo sair da zona de conforto, eu já vou te dar o resultado então. Você não vai romper. Ninguém aqui que foi citado não saiu da zona de conforto. Ninguém aqui não precisou ser ousado. Todos foram ousados nos passos que deram, todos. Então, se você é cristão, tá procurando por desenvolvimento pessoal, talvez você chegou no meu vídeo porque você procura desenvolvimento pessoal e a minha ideia aqui no canal também é ensinar sobre psicologia. Mas talvez você chegou aqui porque você viu algum vídeo meu onde eu cito algum texto bíblico. Então, seja lá qual for o tipo de conhecimento que você estiver buscando, você precisa entender que aqui, ou nos livros de psicologia também, que eu tenho um monte aqui, todas as pessoas que entregaram algum resultado, que entregaram algum tipo de fruto, que foi diferença na vida de alguém, que fez, sabe, que teve propósito, a ousadia caminhou junto. O desconforto estava presente. Talvez desapegar dessa ideia imaginária que te prende é um romper desconfortável. Caso seja, comece por isso. Uma outra coisa também que eu quero falar, mas eu vou me aprofundar mais em outro vídeo, é que, infelizmente, é muito difícil identificar um vício emocional chamado orgulho. Eu conheço muitas pessoas de fé que elas têm uma máscara de orgulho muito forte.
E elas não se consideram orgulhosas, mas são. Então eu vou deixar isso aqui como reflexão para fechar o vídeo, para você fazer aí uma análise interior. Por hora, eu quero te dizer que Deus é sim, Ele é muito capaz de recuperar todo o tempo perdido. Mas não espere que Deus te chame para recuperar esse tempo perdido, sem que você tenha que se comprometer, sem que te gere algum tipo de desconforto, sem que você tenha que de alguma forma dar passos ousados, fazer escolhas ousadas. Ai, do que você está falando? Você precisa, para ter resultados diferentes, você precisa fazer escolhas diferentes. Você não pode fazer a mesma coisa. Você vai precisar mudar alguma coisa na sua rota. Não sou eu que digo para você, que indico muda aqui, muda ali. Você acha essa resposta. Você se avalia. É nossa obrigação assumir responsabilidade diante das escolhas que fazemos e planejarmos a longo e curto prazo o peso que cada escolha trará. Não faça escolhas no seu automático, como se você fosse detentor de uma grande promessa que não pudesse falhar. Não deixe de fazer o que precisa ser feito dependendo de algo que mudar na sua vida que envolva mais pessoas. Sabe? Fazer o que precisa ser feito dependendo da gente mesmo já é difícil. Eu falo com você dos meus desafios com o exercício físico, né? Eu não tenho praticado mais, então eu volto. Tem dia que é fácil para mim fazer, tem dia que eu não quero fazer. E depende só de mim esse querer, esse fazer. Aí você vira e pergunta para mim: você dá conta? Por que você não dá conta? O que te bloqueia? Bom, 1.300 coisas que passam aqui todos os dias. A forma que eu faço gestão do que eu tô sentindo no momento. O que eu tenho como prioridade para aquele dia. E aí, tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil. E isso é bem banal, né? Perto de tantas urgências que nós temos na nossa vida adulta. Então, eu quero que você pare aí do outro lado da tela e se inscreva já aqui no canal, compartilhe esse vídeo e avalie quantas pessoas que você tem na sua vida hoje que te falam verdades que a princípio podem parecer duras. É difícil, sabe? Quem queira se comprometer e se expor e ser claro e tocar naquela ferida que costuma doer. Por isso que as pessoas estão carentes, por isso que as pessoas procuram terapia. Você tem essa opção. Se inscrevendo aqui, você vai ter eu para falar coisas que é difícil de ouvir. Precisando de ajuda, acompanhamento, pode comprar a sessão também. Aqui tem o site. Mas, acima disso, por hora, reflita nas escolhas que você tem feito. Como que você está fazendo gestão do seu tempo, das suas emoções e o que tem influenciado